O grande dia chegou. Depois da gente falar sobre algumas teorias, chegou a hora de você dar o primeiro passo. A primeira coisa que você deve fazer na hora de entrar no mundo dos investimentos é construir a sua reserva de emergência. Mas afinal, o que isso significa? Olha, essa etapa ela é muito importante. Então, pega alguma coisa para você anotar. Lápis, caneta, rasga um pedaço do papel de pão, pode ser no seu celular mesmo. E presta muita atenção no que você vai fazer a partir de agora. A minha sugestão é que você faça uma lista sobre o seu mês. Você vai anotar o seguinte: quanto que você gasta de moradia por mês, seja com o valor do seu aluguel ou então com o valor da parcela, da prestação do seu imóvel. E mais, quanto que você gasta de água, quanto você gasta de luz e quanto que você gasta com seus filhos e com a sua família, por exemplo. A ideia aqui é que você liste todos os seus gastos fixos. Então, vai lembrando aí, vai anotando e coloca os valores de tudo que é fixo no seu mês. E aí, anotou tudo? Então, o que você vai fazer agora? Você vai pegar valor por valor, vai somar todos e o resultado que você vai ter é igual ao seu custo de vida mensal. Tá, Lucas, mas e aí? E agora? Agora que você já sabe o seu custo de vida mensal, você vai multiplicar ele de 6 a 12 meses. Tá vendo esse número que você encontrou? Ele é o valor que você vai precisar colocar em um investimento de baixo risco e alta liquidez. Para tudo! O que é liquidez? Calma, gente, isso é muito fácil, muito tranquilo de entender. Liquidez é a facilidade e a velocidade de transformar o seu investimento em dinheiro no seu bolso, já preparado, prontinho para você usar ele. Para dar um exemplo melhor e prático para vocês, vamos pensar o seguinte. Aqui você tem o seu dinheiro, certo? Você está com o seu dinheiro aqui e você vai colocar ele em um investimento. Ou seja, você vai tirar o dinheiro daqui que está na sua mão, na sua conta, e vai colocar ele em um investimento, certo? Agora ele está investido. Vamos imaginar o seguinte: depois de um tempo, você precisou do seu dinheiro, só que ele está lá no investimento, né? Liquidez justamente é a velocidade, a facilidade do seu dinheiro ele fazer esse movimento de volta, ou seja, ele está no investimento e aí é a facilidade e a velocidade dele voltar para sua mão. Aqui ele já está na sua mão, no seu bolso, preparado para você usar para sacar, para fazer uma transação a débito, por exemplo, ou pagar alguma conta que você precisa, entende? Eu vou deixar aqui do lado para vocês uma listinha com alguns investimentos que têm mais liquidez, mais segurança e que rendem mais do que a poupança, para vocês darem uma olhada. Mas afinal, por que ter uma reserva de emergência? Para emergência. Pessoal, a gente precisa ser muito sincero. Existem várias situações que podem exigir que você gaste um dinheiro, que você use um recurso que você não estava preparado para usar. Vamos pensar no seguinte: você está numa situação de emergência, você está desesperado, precisa do seu dinheiro. Você não pode correr o risco de ter dificuldade para ter acesso ao seu dinheiro. Por isso que todo mundo precisa estar preparado e todo mundo necessariamente precisa ter uma reserva de emergência. Agora vamos pensar um pouquinho sobre imprevistos? A gente constrói uma reserva de emergência já pensando em situações que podem acontecer em algum momento com a gente. Porém, uma parte muito importante de tudo isso é que o momento de construção dessa reserva de emergência é justamente antes das coisas acontecerem. Porque pensa num cenário de crise. A gente não vai construir um respaldo, uma segurança, a gente não vai construir uma reserva durante a crise, porque a crise ela já está acontecendo. Então, o momento ideal para essa construção é antes das coisas acontecerem. Se a gente parar e pensar um pouquinho, a gente consegue listar uma série de coisas que podem acontecer como imprevistos na nossa vida. Então, por isso que todo imprevisto, ele é previsto. A gente só não sabe em qual momento aquilo vai acontecer. Mas que, por exemplo, a gente tem a chance de perder o emprego em algum momento da vida, a gente já tem essa ciência. Porém, a gente só não sabe quando que isso vai acontecer, E se vai acontecer, claro. Por isso, é o nosso papel estarmos preparados para esse tipo de eventualidade, esse tipo de situação que não está programada, para que a gente tenha uma segurança, um conforto, tanto para a gente quanto para a nossa família. A reserva de emergência não é o que vai deixar você rico, pelo contrário, é o que na sua carteira, provavelmente, o que menos vai render vai ser a sua reserva de emergência. Mas justamente por conta do objetivo dela. O objetivo dela em si
é trazer um conforto, uma segurança financeira para você para esses momentos de eventualidade. Nos próximos vídeos, nós vamos ver outros tipos de investimento que têm um potencial de ganho muito maior do que esses que nós falamos hoje. Porém, o seu foco agora precisa estar na formação da sua reserva de emergência.